Olá, Júlia. Meu nome é Ana Carolina, eu sou psicóloga aqui do SAPSE e hoje a gente vai fazer uma conversa inicial do processo de acolhimento aqui no serviço. Tá? Vou te explicar um pouquinho como é que funciona. É a primeira vez que você vem aqui no SAPSE? Aham. Tá, ok. Então a gente vai fazer essa primeira conversa, que vai ter uma duração de mais ou menos 50 minutos, no qual eu vou tentar entender um pouquinho no que a gente pode te ajudar, qual que é a tua demanda, e depois a gente vai fazer uma sessão de devolutiva para te dar os encaminhamentos que a gente achar mais adequados, tá? Que pode ser atendimento aqui no serviço, ou pode ser algum outro tipo de encaminhamento, tá ok? Ok. Tem alguma dúvida? Acho que não. Tá certo. Julia, então vou te pedir para começar contando um pouquinho por que é que você procurou o SAPS e o que te motivou a vir até aqui. Então, eu entrei na universidade na pandemia, né? E agora voltou às aulas presenciais. E eu ia muito bem, assim, no curso antes, né? Mesmo estando trabalhando junto, assim. Eu tava conseguindo ir bem. E agora, logo que voltou presencial, começou a declinar minhas notas. Eu não tô mais conseguindo estudar direito. Não tô mais conseguindo me empenhar tanto, parece, assim. E não sei, não tá indo pra frente as coisas na universidade e na faculdade. As matérias estão mais difíceis do que eram antes e eu não tô sabendo lidar muito bem com o tempo agora que é presencial. Então, como eu tava tendo bastante dificuldade, um professor meu me indicou pra cá e eu vim pra ver se vocês podiam me ajudar. Tá ok, Júlia. Então, para entender um pouquinho melhor como que é, né, essa tua dificuldade agora, eu queria saber se é a primeira vez que você tem esse tipo de dificuldade para estudos ou se isso já aconteceu antes. Eu acho que eu nunca tive muita dificuldade para estudar. Quando eu tava na escola, eu sentia um pouco do que eu tô sentindo agora quando eu vou estudar, assim, que é toda vez que eu sento para começar a estudar, eu fico muito nervosa, muito ansiosa, assim, eu acho. E parece que as coisas somem um pouco da minha cabeça, assim, eu leio ali, não consigo entender o que eu tô lendo, ou vou fazer algum cálculo e não dá certo, eu me frustro e isso vai me deixando cada vez mais nervosa, assim, e parece que eu fico a noite inteira sentada estudando e não rende nada, tanto que as minhas notas estão horríveis, assim. Só que na época do colégio, eu continuava indo bem nas provas, assim, parecia que eu me controlava mais rápido, assim, eu controlava minhas emoções mais rápido. E as minhas notas eu conseguia recuperar bem tranquilo, assim. E agora eu tô tentando, a cada prova tentando estudar mais e mesmo assim não muda, assim. Eu tô ficando cada vez mais nervosa, eu acho que eu vou rodar na matéria. Uhum. Então, só para ver se eu entendi bem, já aconteceu outras vezes durante talvez o ensino médio, quando você estava estudando, de ter essa sensação de ansiedade, um nervosismo, né, como você disse, e talvez um branco na hora de tentar entender as matérias, né? E agora a diferença que você está me descrevendo é que está um pouco pior e que o teu desempenho caiu, né? É isso mesmo? Isso. Tá. E faz quanto tempo que você sente essa dificuldade? Começou ali no meio do semestre passado que as matérias começaram a ter mais dificuldade, assim, né? Quando começou as provas, e daí esse semestre eu consegui passar, assim, nas matérias no último semestre, mas por pouco, e agora eu achei que ia melhorar nesse semestre, que era algo das matérias do semestre passado, mas continua piorando e parece que continua ficando pior, assim, da minha sensação mesmo, de quando eu vou estudar ou quando eu vou fazer a prova. Tá certo. E isso foi piorando nos últimos meses e você percebeu que alguma coisa mudou antes de você sentir essa dificuldade, além das disciplinas? Que algo mudou quando eu comecei a sentir a dificuldade? Isso. Eu acho que principalmente essa questão dos horários, assim, porque na pandemia eu estava trabalhando durante o dia e aí eu conseguia, como as aulas eram gravadas, eu conseguia estudar no momento que eu tinha livre, assim, que eu não estava no trabalho. E agora, apesar de eu estar conseguindo pegar matérias fora do meu horário de trabalho,
eu chego em casa muito cansada, e quando eu vou estudar, ou até quando eu vou pra aula pra ter as matérias, né, eu não... Parece que o meu corpo já não aguenta mais, assim, e essas emoções vêm mais rápido, assim, de eu ficar ansiosa, porque daí eu tô cansada e eu não consigo me concentrar, e tudo parece que vai virando uma bola de neve, assim. Tá, então algo que parece que mudou um pouco foi a tua sensação de cansaço diante dessa rotina de ter que conciliar o trabalho e os estudos, é isso mesmo? Tá certo, Júlia. E em relação a essa rotina, queria entender um pouquinho mais. Você trabalha todos os dias, tem aula todos os dias, e essa tentativa de estudar é sempre, ou tem alguns momentos específicos em que isso acontece? Então, sobre a minha rotina, sim, eu tenho aulas de manhã, geralmente, as que eu tô pegando agora, tenho outras matérias à tarde, mas eu não consigo pegar por causa do trabalho. Aí à tarde eu trabalho, e quando eu chego trabalho mais tarde. E aí à noite eu tento estudar o que eu tive de manhã ou o que eu vou ter, vai cair na prova, né? Então, essa é a minha rotina básica, assim, né? Todo dia. E qualquer outra pergunta, desculpa. Se essa tentativa que você faz de estudar e se sente cansada e frustrada é todos os dias, ou se tem dias específicos em que isso acontece? Todo dia acontece um pouco, assim, eu me sinto um pouco assim, e principalmente nesses últimos meses que parece que eu tô pior, assim. Então, todo dia eu fico ansiosa, assim, até às vezes quando eu vou dormir, porque daí eu fico estudando até tarde, e quando eu vou dormir, que eu acho que eu vou conseguir me desligar daquilo, eu continuo pensando e demoro muito pra dormir, assim, é bem difícil pra eu conseguir pegar no sono durante a semana. Mas piora quando tem alguma prova. Na véspera ou alguns dias antes, geralmente piora para eu estudar para aquele conteúdo específico. Porque daí eu já penso que eu vou ir mal, que eu vou falhar, que eu vou rodar, eu não vou conseguir ficar na universidade, e aí vou ficando cada vez mais nervosa. Entendo. E isso que você me contou um pouco, né? Que você fica bastante ansiosa e também tem problemas de sono. Você consegue descrever um pouquinho qual é essa sensação de ansiedade? Eu acho que é quase uma falta de ar, assim, me dá uma sensação de como se meu coração fosse pular do peito, assim. E eu fico um pouco sem ar, fico às vezes um pouco fraca, assim, um pouco zonza. E é bem parecida, assim, a sensação é a mesma de quando eu vou estudar pra quando eu vou tentar pegar no sono, assim. Só que como eu tô deitada, parece que vem... que eu não tô tentando estudar, vem os pensamentos mais claros, assim, de que eu vou falhar, de que eu não vou conseguir, ou enfim, que eu não sei estudar, ou coisas assim. Então acho que é isso, mais ou menos. Tá. E tem alguma outra situação em que você perceba que aconteça a mesma coisa, essa sensação de ansiedade? Eu acho que é mais com essa questão dos estudos, assim, mas às vezes quando meu pai me liga, alguma coisa assim, me dá essa sensação também. Ou durante o trabalho, quando eu penso sobre essa questão, também fico um pouco ansiosa. Às vezes eu tenho que ir no banheiro pra me acalmar, assim, esperar um pouco e voltar pro trabalho. Então, acho que tá ficando... Só que isso é mais recente, então acho que tá ficando mais generalizado, assim. Antes era só quando eu ia estudar, agora tá antes de dormir, tá no trabalho, em outros lugares. Mas sempre relacionado ao mesmo conteúdo. Você descreveu quando você pensa nessas questões do estudo, mesmo quando você está no trabalho ou em outra ocasião, você também se sente assim, é isso? Isso. Tá. E agora me contando sobre isso, relatando isso aqui, como é que você está se sentindo? Eu tô um pouco me sentindo meio estranha, assim, eu não tinha contado ainda pra quase ninguém, assim. E acho que um pouquinho aliviada, assim, porque eu acho que meu professor me recomendou pra cá, de alguma forma talvez vocês possam me ajudar a lidar melhor com isso, assim, a conseguir melhorar minhas notas ou coisa assim, né? Mas é meio estranho ainda. Tá.
É a primeira vez que você faz um atendimento psicológico, assim? Sim. Tá. E conversar sobre isso com outras pessoas, né? Você disse que o teu professor te referiu aqui, né? Te indicou para procurar o serviço, mas foi você que procurou ajuda ou foi ele que percebeu alguma coisa e ele foi conversar com você? Foi ele que percebeu as minhas notas, assim, e na matéria dele também eu faltei uma das provas porque eu fiquei bem ansiosa antes disso, assim, e eu não consegui sair de casa pra ir. E aí, como eu tinha faltado e as minhas notas não estavam boas, ele veio me perguntar. E daí eu acabei contando pra ele o que eu tava sentindo, assim, que eu não tava conseguindo estudar. E aí ele me recomendou, mas não fui eu que tive a iniciativa. Ah, e tem mais alguém do teu convívio que você tenha contado, que você sinta que você pode compartilhar esse tipo de sentimento, esse tipo de situação? Tem a minha colega de apartamento, só que ela não é que eu me sinto muito confortável de falar com ela, é que como ela vê que eu tô tendo dificuldade em estudar, ou ela me vê às vezes mal, ela tenta me ajudar, assim, ela é muito querida, mas eu não sei, parece que eu tenho uma barreira, assim, pra falar disso, eu não consigo direito contar o que tá acontecendo, assim. Mas ela pelo menos tenta me ajudar, assim, eu acho que se eu passasse um pouco essa barreira, assim, de falar com ela, ela me ajudaria também. Tá legal. E você tem essa pessoa com quem você mora? Você mora com outras pessoas ou é só com ela? Não, é só com ela. Tá certo. E vocês moram juntas há quanto tempo? Desde que começou o presencial, que daí eu vim pra cidade pra estudar aqui. Tá, então você não é aqui da cidade, você é de Não. outra cidade. Uhum. E a tua família, os teus pais com quem você morava antes, permanece nessa tua cidade de origem. Isso, aham. Tá? E como que é essa relação com a tua família? Então, acho que isso é mais complicado, assim. Os meus pais, eu não moro mais com eles, né? Mas a minha mãe, nos últimos anos, ela adoeceu um pouco, assim. E aí eu tava cuidando dela quando eu tava em casa. E meu pai, ele nunca apoiou muito, assim, eu estudar, eu fazer, entrar na universidade, né? Ele achava meio besteira, assim. E ele sempre falava que eu não ia conseguir, que não era pra eu ir, que eu tinha que ficar cuidando da minha mãe. Mas ele mesmo poderia tirar um tempo dele pra cuidar dela e não ajudava em casa, assim. Então era bem difícil, assim. Eu nem contei isso que tá acontecendo pra eles, porque eu tenho medo dele falar de novas coisas que eu não vou conseguir mesmo, que eu não deveria estar aqui. E não sei, eu não me sentia bem em casa, assim, e até foi bom quando eu vim pra cá no começo, mas daí comecei a ir mal e eu tenho medo de começar a rodar, não conseguir passar as matérias, ter sucesso na faculdade e ter que voltar pra casa, assim, né? Apesar de eu me importar bastante com a minha mãe, assim, eu não queria voltar a morar com meus pais e ter essa pressão toda pra ficar em casa e fazer outra coisa da vida, porque eu quero muito estudar, então. Tá certo, então você sente da parte deles uma certa pressão também para que você tenha um bom desempenho aqui, né? Para que você tenha, enfim, sucesso, né? No que você está se propondo a fazer. Sim. Não é nenhuma pressão por sucesso, porque eu acho que pro meu pai ele queria mesmo que eu falhasse pra eu poder voltar e cuidar da minha mãe, assim. A minha mãe, ela até apoiava que eu fosse pra universidade, só que como ela ficou doente nos últimos anos, ela também não bate muito de frente com meu pai pra me defender, assim, né? Não tem muito o que ela fazer, então era mais eu que cuidava dela, assim, e daí é isso, assim, eles não. Ela até me apoia, mas tem isso, que ela não consegue. Não é a mais forte ali pra tá me defendendo, assim. E meu pai não me apoia, assim. Tá, então para você não considera a tua família uma fonte de apoio. Você tem irmãos? Não. Tá. E tem alguma pessoa, além dessa colega que mora com você, que você considere que é uma fonte de apoio, com quem você pode conversar? Na minha cidade tem a minha tia também, que
ela me ajudou até a vir pra cá, porque no começo eu não tinha trabalho, né? Então ela me ajudou a achar apartamento, no começo ela me ajudou um pouco financeiramente, até eu conseguir um trabalho pra me sustentar aqui, né? E eu sei que ela me apoia bastante pra vir pra cá, assim, isso foi bom. Só que, como ela tá lá, é mais difícil da gente ter mais contato, assim. Eu não falei pra ela, e daí por outra razão, já por ela querer me ver ter sucesso, daí eu não queria que ela visse eu falhando, assim, né? E acho que isso me deixa um pouco ansiosa também quando eles me ligam, porque daí eu não posso falar nada do que tá acontecendo e não tem muito mais o que falar, porque é isso que eu tô fazendo ultimamente, falhando e tentando e não conseguindo. Ah, então você tem evitado conversar com eles também? Ou simplesmente quando você conversa se sente mais ansiosa? Eu já não ligava muito pros meus pais, assim. Pra minha tia eu até ligo mais, mas eu fico ansiosa, assim. Eu não tenho evitado tanto pra eles não acharem estranho, assim. Mas não sei, assim, tem sido difícil esconder deles. Eu não sinto que eu não tô aguentando mais as pontas, assim. Eu não sei muito o que fazer pra sair dessa e nem pra não decepcionar eles de alguma forma, não ter que voltar pra casa. Eu não me vejo meio sem saída, assim. Uhum. E conversar sobre essa tua dificuldade com a sua tia, né, que você considera uma pessoa que te apoia, seria uma opção? Acho que sim, eu não me sinto muito confortável de fazer isso. E eu tenho medo do que ela vai falar ou do que ela vai achar de mim, assim. Mas acho que se fosse ajudar de alguma forma, quem sabe eu poderia tentar. Uhum, tá certo. Acho que é importante a gente saber com quem que a gente pode contar, né? Mesmo ela estando um pouco distante, né? Ao redor. Tem outros amigos, pessoas com quem você conviva aqui mais próximo? Tem umas amigas, assim, da faculdade, do mesmo curso. Mas como agora elas estão indo até bem, assim, nas matérias. Ou elas conseguem se virar quando elas têm alguma nota ruim, assim. E aí eu tentei até estudar junto com elas no começo, mas eu não tinha coragem de falar que eu não estava entendendo, assim, quando elas tentavam me explicar. E eu decidi só parar, assim. Então a gente meio que se afastou, assim. No começo a gente até saía mais juntas, mas daí agora pra conciliar tudo no trabalho, faculdade, estudo, eu não tô mais saindo com elas, assim. Então foi naturalmente se afastando, sabe? Uhum. Tá. E além desse afastamento em relação às tuas amizades, tem outras coisas que você percebeu que foram mudando na tua rotina, que você foi deixando de fazer nos últimos meses? Quando tinha algum tempinho, assim, às vezes eu tentava fazer algum exercício fora de casa ou caminhar, que eu sempre gostei de me exercitar, assim, mas daí era o que dava pra fazer. E agora eu não tô mais, eu me sinto culpada de fazer essas coisas, assim, daí eu prefiro ficar em casa e tentar estudar quando eu chego do trabalho ou da faculdade. Então, isso é uma coisa que eu deixei de fazer, assim, mas que eu sinto bastante falta. Tá certo. E aos fins de semana, o que que você costuma fazer? Fim de semana eu fico normalmente bem cansada da semana por ter tanta coisa pra fazer, né? Eu vou dormir muito tarde pra estudar. Então acaba que eu durmo bastante, eu aproveito que eu não tenho trabalho no fim de semana. E eu tento, então, dormir mais, né? E antes eu tava saindo com as minhas amigas mais no fim de semana, assim. Mas agora eu também, nos tempos livres que tem ali, depois de acordar, assim, eu tento já tomar meu café e tentar repor o conteúdo que eu não tô conseguindo absorver, assim. Tentar, de alguma forma, me recuperar nas matérias, assim, pra continuar. Uhum. Então, pelo que eu estou entendendo do que você me contou, uma parte da tua rotina é ir para o trabalho, trabalhar, ir para a faculdade, também participar das aulas, das atividades e tentar estudar sozinho em casa, é isso mesmo? Isso. E tem alguma coisa dessas atividades que você faça, que você sinta que é mais legal de fazer, que você gosta mais? Dentro dessas atividades, ou... Destas atividades que você faz, você sente que você está gostando de fazer isso ou não? O trabalho eu até gosto, assim, as pessoas que tem lá são legais, assim, então ajuda um pouco.
mas ainda assim me cansa bastante. E na faculdade, assim, eu gosto bastante do curso que eu faço e eu via bastante sentido nele. Só que agora eu não sei se é pra mim, assim, porque não sei se tá me consumindo tanto assim, se eu deveria estar fazendo mesmo, assim, e não sei, parece que perdeu um pouco o sentido pra mim, assim, eu perdi um pouco a motivação de ir pra faculdade e tenho um pouco de medo de, às vezes, e não entender de novo e, enfim. Então era algo que antes você gostava, né? Os teus estudos eram algo prazeroso para você e você deixou de gostar ou tá deixando, né? De gostar Isso. agora. E tem alguma coisa na tua rotina que você faça como atividade de lazer ou descanso? Eu tento, às vezes, ou assistir algum filme ou alguma coisa assim no fim de semana, quando eu não tô estudando. Eu vou tentar assistir algum filme ou às vezes até tento mandar mensagem assim para as minhas amigas. Mas como a gente tá meio afastado, daí às vezes é meio estranho assim, né, para mandar mensagem. Mas eu tento contato pelo menos porque penso que se melhorar as coisas eu posso continuar chamando elas para sair ou alguma coisa assim. Né? Então é uma coisa que eu gostaria de recuperar assim na rotina. Tá, então seria uma condição, né? Você considera uma condição para voltar a sair, se divertir com as suas amigas, que você vá bem nos teus estudos. Sim, é. É porque se eu não for bem, daí eu vou ter que voltar pra casa e vou ter que aguentar meu pai falando e vou ter que, enfim, tudo aquilo que eu já contei, eu não queria que isso acontecesse, assim. Tá? E aí queria voltar um pouquinho também ao que você falou que a gente não explorou tanto, que foi a qualidade do teu sono, né? Você disse que geralmente deita na cama e fica tendo alguns pensamentos, algumas preocupações em relação aos estudos. E quantas horas por noite você tem dormido? Acho que durante a semana, assim, em média, umas 5 horas, 4 horas às vezes. Porque às vezes eu já vou dormir tarde e fico estudando até tarde ou fazendo outras coisas e acabo já vou deitar num horário que não era já mais tarde do que eu deveria, assim. E aí vem esses pensamentos, vem uma ansiedade às vezes e eu não consigo, eu fico me virando na cama, não consigo dormir. Então eu nem sei te dizer direito quando que eu pego no sono ou quantas horas eu tô tendo por causa disso, assim, não sei em que momento da noite que eu pego no sono. Tá. Me chamou um pouco de atenção você dizer que vai dormir mais tarde do que você deveria. Que hora que você acha que você deveria estar indo pra cama? Eu sou uma pessoa que eu preciso de bastante das minhas 8 horas, assim, pra dormir. E acho que isso também tem me frustrado bastante, porque já não tô aguentando mais o dia, assim, parece que eu não aguento mais o peso do próprio corpo durante o dia, porque eu tô muito cansada, então eu acho que seria bom pra mim dormir umas 10h30, 11 horas no máximo, assim, pra conseguir pelo menos 8 horas ou perto das 8, assim. E não tá acontecendo nem de perto isso, assim. E não tá acontecendo isso porque você tenta ficar estudando por mais tempo ou é porque você tenta ir pra cama esse horário e não consegue pegar no sono? Eu acho que é um pouco... É mais a primeira opção, assim. Eu fico estudando até tarde e daí às vezes eu penso também, como eu não vou conseguir pegar no sono, eu vou aproveitar e tentar fazer alguma coisa. Mas não funciona mesmo assim, e daí eu vou dormir ali perto da 1 da manhã, 2 da manhã, assim. E ainda assim tem esse problema de não conseguir dormir, assim. Então já não sei mais o que fazer porque daí se eu tento dormir cedo, mesmo assim eu não consigo dormir, então parece que nem vale a pena, assim, ir pra cama mais cedo. E você já tentou fazer alguma coisa pra melhorar o teu sono ou pra conseguir dormir um pouco mais cedo? Não, assim, eu não sei muito bem o que fazer pra melhorar meu sono. Achei que deitando... É que eu nunca tive problemas pra isso, assim. Então, eu deitava e já dormia, assim. E daí eu não sei muito o que fazer agora que isso não acontece mais, assim. Tá. Então acho que uma coisa que eu já posso te orientar aqui
é que quanto mais exposta à luz, né, ou a muito estímulo um pouco antes de ir para a cama, isso também provavelmente te atrapalha de dormir, né? Entendo que você descreveu aqui que está bastante ansiosa, bastante preocupada com as tuas notas, cansada com a tua rotina, então com certeza isso também atrapalha o teu sono, a qualidade do sono, né? Mesmo que a gente durma 8, 10 horas, às vezes pode ser que a gente não se sinta descansado, tá? Então isso é normal, mas talvez algo que você já possa ir tentando fazer é organizar a rotina de parar de estudar um pouco mais cedo, ficar num ambiente com um pouco menos de luminosidade, um pouco menos de estimulação, e ir para a cama quando você começar a sentir algum sono, tá? Algum cansaço. Faz sentido para você? Faz, mas daí, não sei, parece que eu vou perder horas de estudo, assim, que eu poderia estar fazendo. Mas eu posso tentar, né? Já não tá funcionando muito o que eu tô fazendo, então... Talvez melhor eu alguns dias tentar. da semana, né? Isso seja importante. Bom, Júlia, o nosso tempo já está acabando, tá? Então eu vou tentar retomar um pouquinho tudo que você me disse. Acho que o principal problema que você está enfrentando aqui na tua percepção é a dificuldade de estudar, muito cansaço, né? Uma certa ansiedade por não conseguir desempenhar, né, bem nos teus estudos e dificuldade de organizar essa rotina, horas de sono, atividades de lazer também que estão faltando um pouco. E talvez algumas pessoas para conversar com quem trocar, né, um pouco desses teus problemas, dividir um pouco dessas tuas preocupações. É isso mesmo? Acho que sim, mais ou menos isso. Uhum. Tem mais alguma coisa que você gostaria de acrescentar que acha importante para nossa avaliação? Acho que não, assim, eu comentei um pouco dos meus pais, né? Eu gostaria de poder contar pra eles, ou não sei, mas só se meu pai mudasse, assim. Não sei como lidar direito com isso, acho que seria uma demanda importante também, talvez. Melhorar o teu relacionamento com a tua família, né? Tá certo, acho bem importante isso também, né? Se é algo que você deseja, a gente vai considerar. Então, como eu te expliquei anteriormente, também vou retomar que hoje foi uma sessão inicial para a gente se conhecer um pouco, tentar entender né, qual é a tua demanda. E a gente vai entrar em contato novamente, provavelmente daqui 1 ou 2 semanas, para te chamar para uma sessão de devolutiva, na qual a gente vai tentar te orientar um pouquinho sobre o melhor encaminhamento para o teu caso. Tá bom? Tem alguma dúvida? Acho que não. Não? Então eu quero te agradecer por compartilhar, né, tua história, tuas questões. Imagino que tenha sido bastante difícil, né? Talvez um pouco desconfortável estar aqui compartilhando tudo isso. Então, obrigada pela confiança, né, no serviço, em mim aqui de estar compartilhando. E desejo que você melhore muito em breve, tá? Obrigada.